Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carol Pafiadashi, eu adoro pintar com lápis de cor. Inclusive eu tenho um canal no YouTube onde eu compartilho várias dicas de pintura, o canal se chama Pafiadashi, o meu sobrenome, mas hoje eu tô aqui no IGTV da Maped para compartilhar com vocês algumas dicas e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre degradê com lápis de cor. Fiz aqui, olha, algumas amostras para a gente discutir um pouquinho. Então, um degradê é quando a gente faz uma passagem indo de uma cor mais escura até uma cor mais clara ou vice-versa. Neste caso aqui, nesse primeiro retângulo, eu usei uma única cor, que foi essa aqui, Strawberry. Então, com apenas um lápis, a gente consegue fazer essa passagem de cor. Algumas pessoas chamam de gradiente, outras degradê mesmo ou passagem de cor. E aqui o branco do papel também ajuda bastante a gente fazer esse ladinho mais claro. Aqui, olha, tem um outro exemplo onde eu usei somente um tom de azul, né, indo do mais escuro para o mais claro. Então, nesse caso, foi com uma única cor, mas a gente pode também fazer degradê usando duas cores. Aqui eu usei a mesma cor que eu usei aqui em cima, neste lado, e no outro lado eu usei esse tom aqui de roxo, o aubergine. Então, as duas cores, elas se encontram aqui no meio, só que a grande dica é a gente tentar fazer essa passagem de uma cor para outra sem que fique tão marcado. Ou seja, a gente não pode deixar uma linha bem forte aqui no meio. O legal é quando a gente consegue fazer essa passagem de cor sem que a gente veja exatamente onde começou uma e onde começou outra. E para isso, a gente precisa treinar um pouquinho. Aqui, olha, também mais um exemplo onde eu usei um tomzinho de azul do lado e um tom de turquesa aqui do outro lado. A passagem, a gente não sabe exatamente onde começa uma e aonde termina a outra, né? E isso aqui nos ajuda bastante nos nossos desenhos. Agora aqui eu já fiz um degradê usando três cores, um tom de vermelho, laranja, indo até pro amarelo. Nesse outro caso eu já fiz, olha, um pouco mais dramático, com uma corzinha preta, um roxo, terminando com um lilazinho mais claro. A gente também pode usar 4 cores, 5 cores, quantas cores vocês quiserem. Aqui eu usei 4 cores, indo do preto até esse rosadinho, um tom de pêssego. E aqui, pessoal, são cores que normalmente a gente usa para fazer efeitos de pele. Eu vi lá no Museu Virtual da Maped que muitas pessoas estão publicando ilustrações de personagens, também de algumas personalidades, e a gente usa muito esses tons aqui para colorir pele. Aqui nesse caso também usei 4 cores, já bem mais colorido, como o azul, o verde, amarelo, rosa. E isso aqui fica legal para a gente fazer um fundo nos nossos desenhos. Esses degradês também são importantes para a gente dar um toque mais realista para as nossas ilustrações. Então eu deixei aqui, olha, 2 retângulos aqui embaixo para a gente treinar juntos. Se vocês quiserem treinar junto comigo, peguem um papel que você tenha perto de você e um lápis de cor da Maped e nós vamos fazer então o preenchimento deste retângulo com uma única cor. Deixa eu escolher, eu tô com minha caixinha aqui de 24 cores, uma caixinha bem bacana, a gente já consegue fazer muita ilustração legal. Deixa eu escolher uma aqui diferente. A minha caixinha já tá bem gasta, gente, que eu uso muito esses lápis de cor. Vamos ver, eu acho que eu vou pegar um verde escuro. Esse verde aqui. Esse aqui, deixa eu ver, é o Green Golf. Recomendo que para fazer esse tipo de exercício vocês estejam com o lápis bem apontadinho, tá bom? Então eu vou começar usando este verde aqui. Aí, gente, vocês podem pegar o lápis mais aqui na ponta do cabo, não precisa pegar bem aqui pertinho não, tá bom? Depois, quando a gente for arrumar o nosso degradê, daí a gente já pode pegar mais pertinho, mas por enquanto a gente vai pegar aqui na ponta pra gente treinar o movimento e treinar a mão leve, tá? E a gente vai preencher com a mão leve. Esse aqui, gente, é um exercício de paciência, tá bom? Quando a gente pinta com lápis de cor, normalmente a gente não consegue fazer de forma muito rápida,
porque a pintura com lápis de cor, ela requer bastante paciência, atenção, para a gente conseguir fazer um trabalho bem caprichado. Então, olha, quando eu começo aqui nessa extremidade, onde eu quero mais escura, eu coloco levemente um pouquinho mais de pressão. E aí, vou deixando o lápis cada vez mais soltinho no papel, tá? E a gente vai fazendo assim, camada em cima de camada. O lápis da Maped é bom porque ele aceita muitas camadas, né? Embora a gente esteja aqui trabalhando com lápis escolar, ele tem essa propriedade onde ele permite que a gente faça camadas de lápis de cor, o que é muito bom pra gente que gosta de pintar. Outra dica interessante é que de vez em quando vocês deem uma viradinha no lápis, porque senão ele vai formando uma pontinha mais afiada de um lado e no outro vai ficando um pouco mais arredondado. Então, a gente vai virando assim, olha, e ele vai ficando uniforme. A ponta do lápis, né? A mina do lápis vai ficando sempre uniforme, o que nos auxilia também nessa pintura e a gente não precisa ficar toda hora apontando o lápis. Então, aqui eu tô tentando fazer com que essa extremidade fique bem escurinha. À medida que eu vou passando para o outro lado, eu vou soltando ainda mais a mão até que aqui fique praticamente branco, né? O branco do papel. Lembrando, pessoal, que eu tô trabalhando aqui com uma folha de papel sulfite, uma folha bem comum, porque eu acredito que todo mundo tenha uma folha dessa em casa ou é mais fácil de conseguir. E é claro que existem sim muitos outros papéis bons, papéis próprios para desenho, mas para esse tipo de treino a gente pode fazer tranquilamente num papel sulfite, até numa folha de caderno. O que não pode é você deixar de treinar, deixar de pintar por conta de não ter um papel adequado, tá bom? Então, algumas vezes eu pego o papel sulfite mesmo para fazer testes de cores, eu coloco esses degradês para ver como vai ficar e também para fazer exercícios é muito bom. Olha só, até agora a gente trabalhou aqui com várias camadas, o degradê ele já está aparecendo, a gente consegue perceber nitidamente essa área da esquerda mais forte, com um verde mais vibrante, e ele vai desmaiando, podemos dizer assim, ele vai clareando até chegar aqui no branquinho, tá bom? Eu vou agora fazer alguns retoques, então vou pegar o lápis como a gente pega normalmente, né? E aqui eu vou colocar um pouquinho mais de pressão, mas não tanto a ponto de deixar marcado, tá? A gente vai colocar um pouquinho mais de pressão para ir dando um acabamento para esse nosso degradê. Não tem problema se vocês não conseguirem de primeira, isso aqui é bastante treino e paciência. Aos poucos, né, a gente vai fazendo exercícios e vai melhorando cada vez mais no nosso degradê. Olha, gente, já ficou aqui um degradê bem bacana de uma única cor, indo do verde mais intenso, mais vibrante, até o mais clarinho, praticamente branco. E quando a gente usa esse tipo de degradê, seja com uma, duas cores ou quantas vocês quiserem, vai ficando mais legal ainda o nosso colorido. Agora eu vou fazer mais um exercício com vocês antes de a gente passar para um desenho, tá bom? Agora, pessoal, eu vou passar para mais um exercício, só que dessa vez usando duas cores, para vocês verem como a gente faz então a passagem entre uma cor e outra. Eu escolhi aqui duas cores que eu acho bem bonitas, que é aqui, olha, o Red Kiss e o Sunny Yellow. Vamos lá, olha, eu vou começar então aqui com o vermelho, do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes, com bastante paciência. E aí, à medida que eu vou indo pro outro lado, eu vou deixando a mão mais solta, mais leve. E a gente vai clareando.
Pessoal, eu já terminei a primeira parte desse degradê de duas cores. Então, fiz aqui mais forte neste lado, indo até o mais clarinho. Agora, com o lápis amarelo, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer mais forte desse lado e clareando pro lado de lá. E aí, o encontro aqui no meio vai ficar muito bacana. É provável que aqui no meio a gente consiga uma cor laranja, porque a gente sabe que essas duas cores misturadas, elas resultam num tom alaranjado, então vai ficar muito bonita a passagem do amarelo, passando pelo laranja, que a gente vai conseguir aqui no meio, até chegar no vermelho. Então, eu vou do mesmo jeito, segurando aqui mais na ponta, só que no sentido contrário. Vou deixar mais aceleradinho também, para vocês verem todo o processo, sem a gente perder tanto tempo. Olha, gente, finalizei então um degradê aqui com duas cores, indo do vermelho até um amarelo. Vocês percebam que a gente não consegue enxergar exatamente onde termina uma cor e onde começa outra, porque como a gente fez de forma muito suave, camada em cima de camada, com bastante capricho, com bastante carinho, então aqui no meio ficou uma passagem suave de uma cor para outra. E é esse tipo de degradê que nos ajuda nos nossos desenhos. Então, agora eu convido vocês para a gente fazer uma paisagem com degradê juntos. Vamos lá? Pessoal, aqui eu fiz uma mini paisagem, como se fosse um pôr do sol, usando os tons quentes, que são essas cores aqui. Usei amarelo, laranja, tons de vermelho, tons de marrom. E aí, então, eu consegui este resultado. Agora eu quero fazer aqui junto com vocês uma outra paisagem, também nesse estilo de degradê, porém eu gostaria muito de fazer uma paisagem noturna. Será que a gente consegue? Deixa eu separar então aqui algumas cores. Separei o preto, aqui o deep blue, que é um azul bem escurão, aubergine, já um tom assim de violeta, roxo, um lilazinho, que é o marshmallow, e esse rosa que eu acho lindo, que é o lovely pink. Esse rosa eu não sei se vai ficar muito bom não, mas quando a gente tá trabalhando assim com lápis de cor e materiais artísticos, é muito legal que a gente arrisque um pouco nas cores, que a gente tente sair do que a gente normalmente vê por aí e tentar sair da nossa zona de conforto e arriscar, porque pode ser sim que fique super legal, então a gente tem que testar. Vamos lá, vamos tentar então fazer um degradê com essas 5 cores. Vou começar com o azul mais escuro, que é o deep blue. Vamos lá, gente. Quando vocês forem começar a pintar, deem uma olhadinha se embaixo do papel, né, na mesa ou na prancheta, tá bem limpinho, se não tem nenhum gruminho de lápis ou de borracha ou qualquer outra sujeirinha, porque isso pode manchar aqui na hora que a gente tá fazendo o degradê, tá bom? Então, cuidem aí e vamos lá, vamos testar um céu noturno aqui, fazendo efeito degradê, o que é muito legal para a gente preencher os fundos dos nossos desenhos. Eu que gosto muito de pintar livros de colorir, eu adoro fazer fundos, e esse tipo de fundo, como paisagens, completa muito bem, de uma forma muito legal, deixando a página todinha preenchida, sabe? E fica uma página bem caprichada, chama bastante atenção. Da mesma forma, eu vou deixar mais escuro para cima. E à medida que eu vou descendo aqui com lápis de cor, eu vou deixando mais clarinho. Também, olha, tô pegando aqui na ponta, né, mais no cabo do lápis. E a gente vai conseguindo um efeito degradê bem legal.
Pessoal, agora eu vou passar para a próxima cor, que é o aubergine. Eu vou começar um pouquinho mais aqui embaixo, para deixar aquela cor ali do azul escuro aparecendo, né? Então, eu já vou completando. Percebam que ficaram vários espacinhos em branco, mas agora essa cor aqui, ela vai completando e a gente vai conseguindo esse degradê também. Vou passar para mais uma cor agora. Esse aqui é o marshmallow. Marshmallow, pessoal, já vou pegar mais aqui, olha, pro meio, mais um pouquinho embaixo, né? E a gente vai completando o nosso degradê. Misturando as cores e a mistura já tá ficando bem legal, já tô gostando aqui do resultado. Vou colocar o rosinha agora, gente, o Lovely Pink, que é uma cor linda. Eu tô com um pouquinho de receio, será que vai ficar legal? Mas a gente precisa arriscar. A gente precisa arriscar porque às vezes o resultado fica surpreendente. Então vamos lá. Vou colocar esse rosinha já mais aqui no finalzinho e vou subir com ele. Olha, gente, já gostei bastante do resultado. Agora eu vou com o preto. A gente até poderia ter começado com o preto, mas eu resolvi colocar ele depois, porque eu só vou usar ele um pouquinho aqui em cima, que é para dar aquela sensação de céu bem noturno mesmo. Olha, terminamos aqui o degradê, segurando o lápis sempre aqui mais na ponta. Agora eu vou começar a fazer alguns detalhes, vou começar a arrumar algumas pontinhas aqui que estão faltando, algum detalhe que ainda ficou meio esbranquiçado aqui do papel. Então, agora a gente vai corrigindo alguns detalhes, né? Também com a mão suave, sabe? A gente vai aqui, olha, vendo tudo que ficou faltando para deixar mais caprichadinho. E o nosso fundo, fazendo um degradê, já tá quase pronto. Se vocês acharem necessário, podem voltar com as outras cores, né? Porque toda a nossa base já tá pronta agora. É só a gente fazer aqui alguns ajustes e já já vai ficar prontinho pra gente fazer a nossa paisagem por cima. Pessoal, uma coisa que eu adoro fazer nos desenhos quando eu pinto uma área grande com lápis de cor é tipo dar uma polida, sabe? Eu pego um pedacinho de algodão e dou uma passadinha assim em cima de toda a ilustração, de toda a área colorida, porque vai ficando um brilho muito bonito. Então, agora eu vou fazer a paisagem aqui usando canetinha. Eu vou pegar aqui a canetinha preta. E vamos fazer aqui, ó. Acho que eu vou fazer, pessoal, uma cidade aqui, né? Uma silhueta de uma cidade. Vou esperar secar um pouquinho antes de passar outra camadinha de canetinha preta para ficar bem pretinho. Olha, gente, que legal que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de seguir o Instagram da Maped. Se vocês quiserem dar uma passadinha no meu Instagram, Carol Pafiadashi, eu vou ficar muito feliz também.
E sigam enviando os coloridos de vocês lá para o Museu Virtual da Maped. Quem sabe seu desenho também não aparece por aqui. Um beijo grande e até a próxima!